O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas já era tarde. Saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava ao povo, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Jesus, manso e humilde de coração. São igual. Nós deveríamos repetir todos os dias e diversas vezes essa jaculatória, esse pedido a Jesus. Ele que disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nós precisamos de humildade, de mansidão. Porque é com humildade e mansidão que nós damos testemunho de que nós somos discípulos de Jesus. Vocês já imaginaram, talvez já tenham visto, um padre arrogante, um bispo arrogante, que grita, que manda, como se fosse um tirano? É feio, não é? E dá escândalo para as pessoas, quando uma autoridade constituída tem essa atitude. Se é feio para as pessoas do mundo, pior ainda, quando se trata de uma pessoa que deveria ser de exemplo para as pessoas. O padre, o bispo, que está
à frente de um determinado grupo. Devemos aprender de Jesus a humildade, a paciência, porque é com isso que nós conquistamos também os nossos irmãos. É desse modo que nós fazemos com que as pessoas se aproximem da igreja, se aproximem de Jesus, porque nós devemos ser instrumentos para aproximar as pessoas que estão afastadas. E como nós conquistamos as pessoas? É com humildade, com a mansidão. Jesus mesmo disse: os mansos possuirão a terra. E a mansidão e a humildade deve ser fruto da nossa oração, do nosso encontro pessoal com Cristo, porque se nós rezamos, se nós oramos, nós nos encontramos com o Senhor, e nós não podemos contemplar o Senhor Jesus manso e humilde e nós agirmos de modo diferente. Seria uma incoerência. Se eu não tenho a bondade e a mansidão de Jesus, significa que eu ainda não me encontrei com Ele. Eu posso até rezar missas, participar das missas, fazer tantas orações, mas ainda não conheço Jesus, ainda não me encontrei com Ele. Por isso devemos repetir esse pedido a Jesus todos os dias e trabalhar, nos empenharmos para adquirirmos a mansidão e a humildade. A oração. Jesus fala da oração hoje e também o apóstolo Pedro. Jesus diz, já aqui no final do trecho do Evangelho que nós ouvimos: por isso vos digo, tudo o que pedistes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Mas faz uma advertência Jesus: quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Quando estiverdes rezando, primeira coisa, perdoar. Perdoar porque Deus demonstra o seu amor para conosco justamente na sua misericórdia, no seu perdão. E assim nós devemos fazer também com os nossos irmãos. Devemos manifestar a misericórdia e a bondade do Senhor através dos nossos gestos, através da nossa vida, também perdoando os nossos irmãos. Só assim a nossa oração será aceita por Deus, porque Deus não aceita uma oração, a oração de um coração cheio de ódio ou de rancor. Temos que rezar, fazer a nossa oração perdoando. E São Pedro diz: vivei com inteligência e vigiai, dados à oração. Dados à oração. Às vezes eu encontro pessoas que dizem assim: eu deixei de rezar porque eu estava rezando, estava indo bem, mas aí eu cometi um erro, um pecado, aí eu deixei de rezar. Será que nós devemos deixar de rezar quando nós pecamos, quando nós cometemos alguma falha? O que é a oração? Santa Teresinha diz que é o impulso do coração. A oração é conversar com Deus daquilo que nós estamos sentindo, aquilo que está no nosso coração. Portanto, se eu pequei e sinto que ofendi a Deus, eu não vou deixar de rezar, não vou deixar de orar. Mas a minha oração, que oração vai ser diante de Deus? Oração de pedido de perdão a Deus pelos meus pecados e perdoando os meus irmãos. O Salmo 50 que nós encontramos na Bíblia
que é um dos salmos mais bonitos que nós encontramos, esse salmo é o quê? É um pedido de perdão a Deus. Davi, depois que pecou gravemente, Davi, que era um homem santo, que se alegrava, dançava diante da Arca da Aliança, que louvava a Deus, que era um homem agradável a Deus, pela sua fidelidade, mas cometeu um grave pecado. E nesse momento, Davi não fez uma oração de louvor, mas fez uma oração de pedido de perdão a Deus pelo seu pecado. Essa oração bonita que nós repetimos quando queremos pedir perdão a Deus. Então a oração justamente é isso. Nós não devemos nunca deixar de rezar. O Papa Francisco nos disse esses dias que nós devemos rezar mesmo quando parece que a oração não é escutada por Deus, mesmo quando a oração parece que não dá nenhum resultado na nossa vida. É uma tentação que nós temos que vencer. Nunca deixar de rezar, de orar. Se eu sinto que eu pequei, ofendi a Deus, a minha oração, repito, vai ser de pedido de perdão a Deus pelos meus pecados, que Ele tenha compaixão, que Ele me converta, que eu possa viver uma vida nova. Assim vai ser a nossa oração. Se eu estou feliz, devo louvar a Deus. Se eu estou passando por uma situação de doença, de provação, eu vou pedir a Deus a cura, a libertação, mas jamais deixar de rezar. Rezar sempre, conversar com Deus daquilo que eu estou sentindo. Existem as orações que nós fazemos, as fórmulas já prontas, rezamos o Pai Nosso, Ave Maria, rezamos o Rosário, participamos da missa, que é a oração, vamos dizer, mais agradável a Deus. Diversos tipos de oração, diversos modos de nos encontrarmos com Deus, de estarmos na sua presença. Mas a nossa oração, ela deve ser também essa oração espontânea. Falar a Deus aquilo que está no meu coração. Como um filho fala, conversa com o Pai, com confiança. E repito, com humildade, com mansidão e também com coração pronto para perdoar os irmãos. Nós ouvimos do Evangelho que Jesus amaldiçoou uma figueira porque estava sem frutos. Outro dia, visitando um amigo, e no quintal dele havia um abacateiro bonito, frondoso, e eu disse: mas que abacateiro bonito. Ele disse: mas eu vou cortar. Por que você vai cortar uma árvore tão bonita, tão frondosa, faz sombra? Porque só dá folha. Eu disse: mas a sombra já é uma coisa bonita, mas eu plantei para dar fruto. Se não dá fruto, estou ocupando o lugar de outras plantas. Então, estava disposto e creio que o fez, derrubou o abacateiro porque não dava fruto, só dava folhas. E Jesus amaldiçoou a figueira porque só dava folhas. O que significa isso? Significa que o povo de Deus é chamado a produzir frutos. Deus escolheu um povo, Deus plantou, cuidou, zelou por este povo para que desse frutos, frutos de justiça, frutos de amor, fosse instrumento de Deus para abençoar todos os povos. E no entanto, este povo não estava dando os frutos que Deus esperava. Portanto, a figueira amaldiçoada é a figura de um povo que não está produzindo frutos. Mas pode ser também cada um de nós. Cada um de nós. Deus nos ama, Deus cuida de nós, Deus tem amor por nós, Deus zela por nós, Deus nos dá a sua graça, nos dá os seus bens, nos deu o seu Filho.
que se entregou por nós, nos dá tudo para que nós sejamos cristãos capazes de produzir frutos, para que nós sejamos pessoas boas, para que nós sejamos instrumentos de bem, para que nós sejamos sal. Este ano, o ano da Laicato, para que sejamos sal, para que sejamos luz, para que saibamos encaminhar as pessoas para o bem, para estarmos ao lado daqueles que precisam de uma palavra, de um apoio, para darmos frutos de caridade, darmos frutos de justiça. Cada um de nós, como cristão, deve ser o reflexo do próprio Cristo, generoso, bondoso, compassivo, clemente. E se nós não estamos fazendo, somos como uma figueira cheia de folhas, o abacateiro que só dá folhas e não está produzindo frutos. Por isso nós devemos nos esforçar. Quando nós participamos da Eucaristia e recebemos o próprio Jesus, nós devemos nos tornarmos cristãos fervorosos, desejosos de ir ao mundo, e lá na minha casa, na minha comunidade, lá no meu trabalho, ser essa pessoa bondosa, essa pessoa caridosa, essa pessoa que faz o bem, que alegra o ambiente, que faz com que as pessoas tenham ânimo, coragem para enfrentar a vida. Podemos ser assim. É isto que Deus quer de nós. Peçamos ao Senhor Jesus que nos dê a graça de sermos seus instrumentos, termos um coração bom, um coração generoso, manso, humilde, como é o seu coração, que tanto nos ama e que espera que nós correspondamos ao seu amor, sobretudo amando ao próximo, como também o apóstolo Pedro nos recomenda nesta carta que nós ouvimos. Sobretudo cultivai o amor mútuo com todo ardor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Jesus, manso e humilde de coração,